E aí, pessoal, bem-vindas à nossa análise de hoje. Bom, a gente vai mergulhar em um material fascinante sobre o comecinho da jornada profissional de muita gente. O grande ponto aqui é entender uma coisa. Será que a galera que entra num programa de aprendizagem está lá só trocando o tempo por um salário no fim do mês? Ou será que isso é, na verdade, a porta de entrada para uma oportunidade que muda vidas? O texto original dá um sacode na gente e convida a sair daquele famoso piloto automático. A gente vai ver o que realmente está em jogo nesses primeiros passos e como uma simples virada de chave na mentalidade pode mudar a rota de uma carreira inteira. E logo de cara, a gente se depara com uma pergunta que é de explodir a cabeça. Afinal, os jovens estão aprendendo a trabalhar ou aprendendo a crescer? Sabe, é muito, mas muito fácil cair no modo automático quando a gente começa uma rotina nova. É aquele negócio, bater o ponto, fazer a tarefa meio que como um robô e ir embora. Só que agir de forma passiva faz a gente perder um desenvolvimento intelectual absurdo. A diferença brutal entre só cumprir tabela e realmente crescer como pessoa é a espinha dorsal de tudo que a gente vai conversar hoje. O que nos leva ao primeiro grande obstáculo, a ilusão do salário. Quando quem está começando foca única e exclusivamente no contra-cheque, uma oportunidade gigantesca acaba encolhendo, virando uma coisa minúscula. É um erro super comum, claro, mas que cobra um preço altíssimo lá na frente. A comparação entre essas duas mentalidades é gritante. De um lado, aquela visão super limitada de quem só pensa no dinheiro no fim do mês. Do outro, uma oportunidade gigante de evolução. O documento que a gente está analisando manda real. Focar só na grana cega as pessoas para o fato de que elas estão ganhando passe livre para ambientes que podem transformar completamente a visão de futuro delas. Não é só um bico para pagar as contas, sabe? É uma chance raríssima de construir uma fundação sólida e diferente de tudo no mercado. E para entender o porquê de tanta gente ficar presa, a gente entra na nossa segunda parte, o pensamento reprodutivo. Essa é, sem dúvida, uma daquelas armadilhas psicológicas silenciosas que seguram as pessoas no mesmo lugar por anos, às vezes por décadas. O conceito de pensamento reprodutivo é direto e reto. É quando a pessoa simplesmente repete um padrão, seja de comportamento ou de trabalho, sem questionar, sem criar nada novo e, lógico, sem crescer. A pessoa faz aquilo porque sempre foi feito assim. É literalmente viver no modo reprodução automática. Num cenário de indústria ou de grandes empresas, isso significa saber como apertar o botão, mas não ter a menor ideia do porquê está apertando aquele botão. E olha só como isso fica claro no dia a dia. Frases como, é assim que as coisas são, ou sempre fiz desse jeito, são verdadeiras âncoras, elas prendem qualquer desenvolvimento. O material destaca que, infelizmente, essa é a realidade de uma boa parte da força de trabalho atual. Gente que passa a vida inteira repetindo os mesmos hábitos e esbarrando nos mesmos limites, simplesmente porque nunca parou para pensar se existia um jeito melhor. É esse exato tipo de pensamento que bloqueia o caminho para quem quer voar mais alto. Mas calma que tem solução. Vamos falar agora sobre o poder do acesso. Tem uma alternativa muito mais interessante para quem se recusa a ser só mais uma engrenagem. E o contraste é brutal. Imagina alguém gastando horas e horas rolando o feed do celular infinitamente, consumindo só meme e distração que vai esquecer em 5 minutos. Agora, do outro lado, imagina um aprendiz com a cabeça focada, analisando processos industriais complexos no mundo real. E o texto bate muito nessa tecla. Enquanto a maioria esmagadora está afogada em distração, quem entende o jogo de verdade está lá, num ambiente super dinâmico, afiando o pensamento crítico e enxergando oportunidades de melhorar processos que outras pessoas nem percebem. O mais fascinante de tudo isso é perceber qual é a verdadeira moeda de troca aqui. O salário, ele é secundário. O que a galera tá ganhando de verdade em peso é o acesso. É ter crachá para entrar nos bastidores de empresas enormes. É ter acesso a conhecimento técnico de ponta. Ver de perto como um profissional de excelência se comporta e o principal, acesso a uma nova visão de futuro. A grande verdade é que esses jovens estão ocupando espaços e absorvendo coisas que a imensa maioria da população jamais vai ter a chance de chegar perto. E quando a gente fala de conhecimento técnico, não é pouca coisa não, tá? A gente não tá falando de trabalho braçal ou conceito raso. Estamos falando da nata da indústria. Planejamento estratégico pesado, controle milimétrico de produção, gestão de qualidade, sistema Kanban. O autor é super enfático. Entender sistemas produtivos não é só saber operar uma máquina, é sobre postura. É um conhecimento que molda a mente, ensina a pensar de forma sistêmica, conectando os pontos. É literalmente preparar a cabeça para assumir posições de liderança lá na frente. E como a gente leva isso para o lado pessoal? Chegamos à filosofia Kaizen na vida. A grande sacada é pegar todas essas metodologias que funcionam perfeitamente numa fábrica gigante e aplicar na nossa própria evolução. O segredo tem nome, Kaizen.
Para quem não conhece, Kaizen é uma filosofia de melhoria contínua. É você dar um passinho para frente todos os dias. Só que o pulo do gato no nosso texto é que o Kaizen não deve ficar preso dentro das paredes de uma fábrica. Ele é uma ferramenta para a vida toda. A lógica é implacável, pessoal. A gente sabe que uma empresa que não se moderniza quebra e fica para trás, né? Adivinha, com a gente é a mesma coisa. O profissional que não melhora a própria forma de pensar vai ficar estagnado do mesmo jeito. Então, o grande ponto de virada é esse. O crescimento profissional de verdade, sempre sem exceção, começa dentro da nossa mente. Muita gente que entra nesses programas de capacitação vem de realidades onde ninguém nunca falou sobre gestão de carreira, planejamento a longo prazo ou sobre o direito de ocupar grandes espaços na sociedade. Mas no momento em que essa ficha cai, a mente se expande e não tem mais volta. O texto lembra a gente de uma coisa linda. Depois que a gente aprende a enxergar o mundo com uma estratégia, é simplesmente impossível aceitar voltar para o modo automático. Para não ficar só na teoria, vamos dar uma olhada no exemplo da APAD. Esse é um caso real sensacional que serve de mapa para quem quer fugir daquele pensamento reprodutivo que a gente falou. A APAEB é a prova viva do que acontece quando a gente rejeita o sempre foi feito assim. Eles decidiram agir, pegaram uma matéria-prima super regional, que é o sisal, e valorizaram isso ao máximo. O resultado? Geraram um monte de empregos para a comunidade, criaram oportunidades onde só existia escassez e ainda conseguiram a façanha de colocar um produto super local para competir no exigente mercado global. Estudar um caso desses não é só ler uma historinha inspiradora, é ver a coragem e a estratégia operando juntas, na prática. E tudo isso constrói a base para o que a gente chama de o profissional do futuro. O que será que o mercado moderno, que muda na velocidade da luz, está cobrando de quem está entrando agora? O jogo mudou demais. De um lado, a gente tem aquele perfil antigo, o repetidor obediente. Do outro, os solucionadores de problemas. E o recado da nossa análise não poderia ser mais claro. O mercado do futuro não tem mais espaço, nem tempo a perder com quem só espera ordens e cruza os braços. A busca hoje, que chega a ser desesperada por parte das empresas, é por pensadores dinâmicos. Gente que olha para o problema, não foge dele, entende o que está dando errado e, principalmente, traz a solução. Esse mercado está sedento por atitude. Profissionais que pensam com a própria cabeça, que conseguem analisar dados profundos, que resolvem abacaxis complexos sem precisar de alguém buzinando no ouvido o tempo todo. E mais, gente que acha oportunidade onde está todo mundo vendo crise. Sem contar aquele hábito de ouro que é continuar aprendendo sempre. O prêmio final de tudo isso é descobrir o seu próprio valor. É aquele momento mágico em que a pessoa percebe que consegue ir infinitamente mais longe do que sonhava no seu primeiro dia de trabalho. O que traz a gente para uma provocação final, que é de tirar o sono. Depois de tudo que a gente viu aqui sobre ter acesso, adquirir conhecimento de alto nível e buscar a evolução, a pergunta que fica batendo na porta de quem está começando é essa. A próxima geração vai escolher o caminho mais fácil, que é continuar copiando os limites e os erros do passado, ou vai abraçar de vez esse poder imenso do aprendizado para construir caminhos que ninguém nunca trilhou? Decidir entre ficar no piloto automático ou assumir o controle é uma escolha que a gente faz todo santo dia. Fica aí essa reflexão para mexer com o nosso potencial. Muito obrigado por acompanharem nossa análise de hoje, pessoal. A gente se vê na próxima.